essa seriedade tão incomum na abertura do programa? Porque a situação é séria, porque o momento é crítico, porque, na minha avaliação, pode haver avaliação diversa, afinal de contas, o direito numa democracia, se ele não for aberto ao contraditório, ele não é direito. Então, na minha avaliação de jurista, o direito acabou. Ou está suspenso, ou está obstruído, ou está em exceção. Ontem, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu por unanimidade cassar o registro de candidatura do deputado Deltan Dallagnol, do Podemos, em recurso apresentado pela Federação Brasil da Esperança, não sei esperança de quê, mas nesse recurso que tem o PT, o PCdoB e o PV, que deve ser o Partido da Vingança, no caso, e também pelo PMN. Os partidos questionaram a lei da ficha limpa, né? A ficha limpa de Deltan Dallagnol, já que ele responderia a procedimentos na esfera administrativa dentro do Ministério Público Federal. A votação para cassar o mandato levou exatamente 1 minuto e 6 segundos. O tempo considera, desde o fim do voto do relator, o ministro Serral Benedito Gonçalves, a proclamação do resultado dada pelo presidente do tribunal. Bom, meus senhores, meus queridos colegas, eu me sinto sufocado desde ontem com essa situação. Tá? Só para situar e deixar o debate, e o Asmar, como um grande comunicador inconformado também hoje, ele tem mais perguntas, né, aos convidados também do que colocações. E eu quero fazer só essa introdução, porque hoje nós temos pessoas importantes, né, neste episódio que acomete o Brasil, que acometeu no dia de ontem. A Lei Ficha Limpa diz o seguinte: no artigo 1º, inciso 1, a linha Q, se eu não me engano. Quem é membro do Ministério Público ou da magistratura, ou seja, os promotores de justiça e os juízes, todos eles são inelegíveis por 8 anos quando? Duas hipóteses, senhores, duas. A lei diz que eles são inelegíveis por 8 anos, ou seja, não podem concorrer a qualquer cargo quando ele pede para sair, ou seja, ele exonera, né? Ele se exonera, ele fala, fui embora, tchau. Ou quando ele pede aposentadoria antecipada durante um acontecimento que começa com ele dentro do Ministério Público. E ele sai com medo do final. Por isso ele pede para sair ou pede para se aposentar. Mas é durante um processo administrativo, que pode levar à exoneração. É um processo administrativo. Quando o Deltan estava no Ministério Público, ele tinha, acho que 15 procedimentos que não são processo administrativo. São reclamações e talvez sindicâncias. Sim. Mas não processo administrativo. Dentro do conceito de atos administrativos, não se confundem reclamações e processos administrativos. Um processo administrativo pode surgir de uma reclamação, pode surgir de uma sindicância, pode e também pode não surgir. Pode surgir uma pena alternativa, como uma censura, que é o que aconteceu com ele em 2020, conforme a sentença do ilustre membro do CNMP, o professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, mas pode acabar em nada. Então, o que aconteceu com o Deltan? Tinham reclamações e sindicâncias. Ele saiu logo no começo dessas reclamações e sindicâncias, logo ele saiu
quando não existia processo administrativo. E a lei ficha limpa, porque ela tem esta imputação, ela é uma cláusula penal, ela tem que ser interpretada conforme está escrito. Eu não posso interpretá-la extensivamente. Mas o que aconteceu, mesmo assim, mesmo não se enquadrando Deltan Dallagnol na hipótese da linha Q, do inciso 1, do artigo 1º da lei ficha limpa, ele foi cassado. Ele foi cassado ao arrepio da lei, portanto. Mas nós vivemos numa democracia, existe uma tese que fundamentou este pedido, mas que foi uma tese, parece que aceita pelo TSE, porque em 1 minuto e 6 segundos tudo estava consumado. A gente nem viu mais aquele debate, porque é algo polêmico. Não é algo polêmico, doutor Renato Ribeiro? Pavinato, com todo respeito, eu ouvi, eu estava presente. Certo. E a sessão foi longa, tá? A sessão foi longa, o voto do relator foi bastante extenso. Ele leu o voto inteiro dele. Então, não foi 1 minuto e pouco. Acontece que, diante do voto do relator, que é um ministro experimentado do STJ, o ministro Benedito Gonçalves, foi colocado em votação e, como acontece, eles acompanharam o voto do relator. Só haveria um debate, uma discussão, se alguém pedisse vista ou se alguém, de alguma forma, discordasse do voto do relator. Não foi só 1 minuto e 6 segundos, foi mais de hora. Só que a leitura, você tinha outras pautas, inclusive, foi lido, ninguém discordou, foi aprovado. Mas, Renato, o voto... Desculpa, professor. Só uma questão de... Só para deixar... O voto, claro, eu imagino que o voto do relator tenha tomado muito tempo, realmente. Tem 37 laudas, é um voto extenso, é um voto que tem a sua fundamentação. Mas um voto que reforma um acórdão unânime do TRE, que deu todos os direitos da candidatura do Deltan Dallagnol, que considerou regular, um acórdão unânime também, não ter um ponto de divergência, um ponto a ser discutido, uma matéria tão importante, isso é no mínimo estranho. Então, muito... Só fazer uma colocação. No começo de conversa. Claro, por favor. Não, por favor, estamos aqui para conversar, tire as suas dúvidas, xingue. Esse caso... Vou tirar todas. Com muito respeito, caso, na linguagem jurídica, e aqui também está aqui o nosso Thiago Asmar, que tem um programa de muito sucesso na área esportiva, é chamado caso bola dividida. O que a legislação diz? Membros do Ministério Público e magistrados que sofreram pena de aposentadoria compulsória, ou seja, foi determinada a sua aposentadoria normalmente pela prática de crime, ou que pediram exoneração para evitar, por exemplo, para evitar a instauração de processos administrativos disciplinares, podem se tornar inelegíveis. O que a lei da ficha limpa diz é o seguinte: no momento em que você vai fazer o registro da sua candidatura, no momento em que, por exemplo, um membro do Ministério Público, um ex-promotor, um ex-procurador, vai fazer o registro da sua candidatura, ele não pode ter ou estar respondendo a nenhum processo administrativo disciplinar. Muito bem. Deltan Dallagnol, no momento em que ele faz o registro da sua candidatura, ele não está respondendo a nenhum processo administrativo disciplinar, que é o chamado PAD. Ou seja, um processo é algo mais grave. Muito bem. Ele não está respondendo a nenhum. E como sabe muito bem o Renato Ribeiro, as condições de elegibilidade, a viabilidade eleitoral, o preenchimento das condições jurídicas para poder sair candidato, são verificáveis no momento do registro. Então, o que aconteceu? O Deltan Dallagnol, então procurador da República Deltan Dallagnol, respondia a 15 procedimentos administrativos. O Thiago Pavinato colocou bem. O procedimento administrativo não é um processo administrativo disciplinar. Ele pode se tornar um processo administrativo disciplinar. Ele pode se tornar, mas ele não é. Como ele pediu exoneração antes que os procedimentos administrativos que estavam em curso no Conselho Nacional do Ministério Público,
como ele pediu exoneração antes destes procedimentos, qualquer um deles, virar procedimento administrativo disciplinar, no momento que ele pede exoneração, aqueles procedimentos administrativos da Corregedoria Nacional do Ministério Público perdem objeto. Então eles foram extintos. Moral da história, no momento em que Deltan Dallagnol registra a sua candidatura, naquele momento ele não tem nenhum procedimento administrativo disciplinar. Segundo, ele teve também uma rejeição das contas como coordenador da Lava Jato, por irregularidades no pagamento de diárias. A rejeição das contas pelo Tribunal de Contas da União impede também o registro da candidatura. Mas ele recorreu e a Justiça Federal deu uma liminar. Na verdade, foi o Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, deu uma liminar suspendendo a decisão do Tribunal de Contas da União. Então havia dois motivos. Se ele estivesse respondendo a um processo administrativo disciplinar, ele não teria condições de elegibilidade. Exato. Se ele tivesse as contas rejeitadas no Tribunal de Contas da União, ele não teria condições de elegibilidade. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o acordo do TCU. Então, esse motivo desapareceu. E ele pediu exoneração antes que os procedimentos virassem processos administrativos perante o CNMP. Com isso, no momento em que ele registrou a sua candidatura, não havia nenhum dos dois motivos que impedem a sua elegibilidade. Aí você vai me perguntar por que, por exemplo, o Renato Ribeiro, que é um advogado experiente na área eleitoral, está dizendo que a decisão foi correta. Direito à interpretação. E esse é o grande risco do direito. Nós estamos cada vez mais ficando interpretativos, principiológicos e cada vez menos vale a lei. De acordo com a lei, a leitura seca da lei, com a lei, ele teria condições de elegibilidade. O que o ministro Benedito Gonçalves entendeu no seu voto? Sim, de fato, analisando secamente a lei, ele tem condições de registrar a sua candidatura e pode disputar a eleição. Porém, ele pediu exoneração para produzir um fim ilícito. Essa foi a interpretação do Tribunal Superior Eleitoral. Isso é achismo. Ele pediu... Veja bem, eu estou dizendo primeiro a interpretação do Tribunal Superior Eleitoral. Porque quem está nos assistindo tem que entender a polêmica. Agora, vamos entrar com quem? Vamos